Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tarsila e eu vou falar um pouquinho sobre o livro O Povo Brasileiro para vocês. Antes de mais nada, vocês já escutaram essa expressão? O Brasil é tão grande que tem vários Brasis em um só território? Ou uma expressão semelhante, uma expressão parecida? Essa expressão ela traduz muito do que o livro de Darcy traz para a gente. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre Darcy. Darcy foi um escritor, antropólogo, historiador. Ele chegou a ser ministro da Justiça aqui no Brasil e ele ficou muito conhecido, ele se destacou muito pela sua atuação em relação aos índios, em relação à cultura indígena e também na educação do país. Eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de pesquisar sobre aquela imagem que aparece na capa do livro. Aquela imagem é uma pintura, é uma tela da minha xará, Tarsila do Amaral. Se chama Os Operários e ela quis ressaltar uma coisa muito importante naquela imagem, que é a miscigenação do povo brasileiro. Se vocês olharem, são 50 rostos totalmente diferentes uns dos outros, com características particulares, características bem diferentes umas das outras. E isso não foi por acaso. Ela queria provocar um questionamento para a gente. O seguinte questionamento: de onde vem essa miscigenação? Dentro do livro do Darcy, nós temos um tópico que se chama criatório de gente, e dentro desse tópico nós temos o cunhadismo, que explica um pouco de como surgiu essa miscigenação do povo brasileiro. O cunhadismo era uma prática que consistia em casar uma jovem indígena com um português. Era uma espécie de acordo entre os portugueses e os indígenas. E assim, depois desse casamento, o europeu, o português, ele passava a ser parte da tribo, ele passava a ser respeitado por essa tribo. E esses acordos, eles diminuíram muito os conflitos e os ataques entre os portugueses e indígenas. Afinal, eles na prática eram da mesma família, né? Vamos entender dessa forma. Além disso, foi muito importante para os portugueses esse acordo, porque com esse acordo, eles conseguiram de uma forma mais fácil uma coisa que era muito importante para eles, que era a mão de obra. Mão de obra para extração, tarefas como extração de pau-brasil, domesticação de animais, caça. E os indígenas, eles levavam tão a sério esse acordo que eles ajudavam os portugueses até mesmo a escravizar, a capturar outras tribos, né? A colonizar outras tribos. E a principal característica deixada pelo cunhadismo para a gente foi a criação de uma camada numerosa de mestiços. E a gente pode considerar que esses mestiços eles são um subproduto da colonização, porque não era algo esperado, algo pretendido pelos portugueses naquele momento.